Abra as suas Bíblias. 1 Coríntios 11. Vamos ler primeiro esse texto. Hoje é o dia onde nós, como igreja, relembramos a morte do Senhor Jesus em nosso favor, através da ceia do Senhor. E aqui nesse texto da palavra, eu quero usar esse texto como introdução para aquilo que Deus já tem falado comigo. Esta mensagem que vamos estar repartindo com os irmãos, ela é decorrente também de uma mensagem que eu ouvi, pastor Luiz Fontes, e Deus ministrou ao meu coração e eu quero estar repartindo com os irmãos os ensinamentos ali e aquilo que Deus tratou comigo. Eu quero usar esse texto aqui de 1 Coríntios como introdução para esse assunto. O tema da nossa mensagem hoje é as cartas de Cristo. As cartas de Cristo para a igreja, para nós, que somos a igreja do Senhor. 1 Coríntios 11, 26. Vamos começar a ler do 26 aqui em diante. Amém? Diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Até aqui, versículo 33. Vamos orar mais uma vez. Paizinho, mais uma vez em nome de Jesus, olhando para Ele, ó Deus, é o sinal que o Senhor nos deu, ó Deus, de que o Senhor nos amou, o Senhor nos perdoou, o Senhor, ó Deus, nos justificou, o Senhor nos fez morrer com Ele na cruz, o Senhor nos fez ser sepultado com Ele também ali no seu sepultamento, e na sua ressurreição, o Senhor nos deu uma nova vida. E agora, Senhor, Ele está à destra do Senhor, intercede por nós. Então nós temos essa esperança, que nós temos ali um mediador, um intercessor dia e noite, que está à direita do Pai, para, ó Deus, interceder por nós, para que nós não venhamos ser condenados, ó Deus, com o mundo. Ó Pai, que mais uma vez nesta noite, ó Deus, o Teu Espírito, ó Deus, encontre lugar nos nossos corações. Que o Teu Espírito, Senhor, realmente venha prevalecer nas nossas vidas, nos nossos pensamentos, com a Tua palavra, para que não haja, ó Deus, lugar para a carne, lugar para as concupiscências dos olhos,
lugar para a soberba da vida. Mas, ó Deus, que cada dia o Senhor nos ajude, Senhor, a estar, ó Deus, mortificando, Senhor, o nosso eu, a nossa vontade, a nossa carne, para que a vida de Cristo se manifeste em nós. Aviva-nos, Senhor, pela Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Versículo 27, portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice, o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Irmãos, daqui a pouco nós vamos participar desse memorial, desse sinal que Deus deixou, dessa nova aliança que Ele fez conosco no Seu Filho Jesus Cristo, ali, através do sacrifício de Jesus na cruz. E o apóstolo Paulo, quando estava ali ensinando a sua igreja sobre esse momento na vida da igreja, se você pegar ali um pouquinho antes, você vai ver, olha, ele faz ali uma exortação. Ele estava ali elogiando aqueles irmãos sobre algumas atitudes deles, alguns procedimentos dele, mas aí, quando vem para essa parte da mesa do Senhor, ele diz, olha, mas agora, nisso que eu vou tratar com vocês, eu não vos louvo. Pelo contrário, é necessário que eu os repreenda. É necessário que eu os exorte a respeito de como vocês estão procedendo ao participar da mesa do Senhor. Porque vocês não estão distinguindo o corpo do Senhor. Vocês estão participando de maneira mecânica, de maneira carnal, de maneira a não considerar o noivo. E aí o Senhor fala, por causa disso, ali Paulo vai dizer, há no meio de vós muitos que estão fracos, muitos que estão doentes e outros que já dormem, ou seja, já morreram. Por que estão fracos, por que estão doentes e por que estão morrendo? Porque não estão considerando o sacrifício de Jesus. Não estão considerando aquele que morreu por nós para nos dar uma nova vida. Não estão considerando aquele que é a nossa vida. Vocês estão desprezando essa vida. E por causa disso, o comportamento no meio de vocês é um comportamento vergonhoso, escandaloso. E por isso que ele vai, no final, dizer, olha, depois do versículo 30, ele vai dizer, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se nós examinássemos a nós mesmos, segundo a palavra de Deus, segundo a pessoa do Senhor Jesus, e não segundo o nosso próximo, não nos comparando com o nosso próximo, ele diz, vocês não seriam julgados. Mas porque vocês não estão tendo esse discernimento espiritual, então é necessário que eu vos exorte, que eu vos mostre para vocês naquilo que vocês têm errado, naquilo que vocês não têm cumprido da vontade, do propósito de Deus para as suas vidas. E aí ele diz no versículo 32, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos
condenados com o mundo. Jesus, quando estava aqui conosco, ele disse ali aos seus discípulos: porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na igreja? Irmãos, a palavra de Deus tem muitas promessas maravilhosas, promessas de bênçãos, promessas de paz, de livramento, de cura, de prosperidade. E o desejo dos nossos corações é ouvir todos os dias essas promessas, né? Ouvir essas palavras boas, essas palavras que nos colocam para cima, que dão aquele incentivo para nós continuarmos a perseverar. E eu gostaria, de todo o meu coração, sempre ter para os irmãos palavras de boas, como o apóstolo Paulo aqui, ele estava elogiando, mas ele falou: olha, mas agora eu tenho que parar de elogiar. Mas não parar só de elogiar, mas eu tenho que exortar vocês, porque a vida que vocês estão vivendo não é a vida de Cristo. É a vida da carne, é a vida do homem natural. E ele disse: por isso muitos estão perecendo. E mês passado nós estivemos repartindo com os irmãos, foram 3 mensagens sobre as bem-aventuranças. E nós deixamos bem claro para os irmãos que as bem-aventuranças ali são palavras que Deus ali, Ele oferece para nós a felicidade, uma vida feliz, oferece bênção, e Ele sempre tem uma promessa ali para aqueles que cumprem a sua palavra. E uma coisa que ficou claro para mim, e eu espero que tenha ficado para os irmãos, que apesar de ser bem-aventuranças, palavras que falam sobre felicidade, na verdade o que Jesus queria tratar com os discípulos era de uma felicidade que era diferente da felicidade que o mundo oferecia. Uma alegria que era diferente do que o mundo oferece. E ali ele passa para os discípulos princípios que deveriam nortear, alicerçar a vida dos cristãos. Porque se eles seguissem por esse caminho que Jesus ali estava ensinando para eles, então eles estariam colhendo os frutos que Jesus ali promete para eles. Então Jesus estava ali propondo para eles um caminho para eles serem bem-aventurados, felizes, serem bem-sucedidos. Só que esse caminho não era um caminho fácil. O irmão Jonathan tratou disso aqui, quando ele esteve ministrando a palavra domingo passado de manhã. E ele citou o texto que Jesus disse que, tentar lembrar de cabeça, estreita é a porta, é isso, né, Jonathan? Estreita é a porta da salvação e apertado o caminho que conduz à salvação. A porta da salvação é estreita e o caminho é apertado. Então, Deus nos chamou para a salvação.
Deus abriu uma porta. Nós entramos por essa porta que é Jesus. Mas agora Deus tem para nós um caminho de salvação, um caminho para alcançarmos a vida. E o nosso problema, irmãos, é lidar essa caminhada, porque essa caminhada apertada, muitas vezes, tem desmotivado muitas pessoas a desistir no meio do caminho, por causa das lutas, das provações, das dificuldades, das perseguições. Mas Jesus propôs um caminho, e a nossa segurança para andar nesse caminho é saber que nós não estamos sozinhos. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando ele propõe o caminho, não é que para andar nesse caminho eu vou ter que andar pelas minhas próprias forças, com minhas próprias virtudes, com o meu próprio conhecimento. Não. Eu tenho que andar por esse caminho olhando para Jesus, porque Ele é o autor da minha salvação. E Ele é também aquele que vai consumar essa salvação até o final. É Ele que vai operando cada dia na minha vida e na sua vida. Essa mortificação do nosso eu nesse caminho apertado, porque é apertado por isso, porque cada dia tem que mortificar o nosso eu, o nosso querer, a nossa vontade, para a manifestação da vida de Cristo. Então, mas isso não está em nós fazer. Mas Cristo falou: eu vou estar com vocês. Eu vou deixar a minha palavra para ser lâmpada para os seus pés, para você andar nesse caminho, para ser luz no seu caminho. Eu vou te deixar o meu Espírito Santo. E você nunca vai ter dúvida com relação à minha vontade para a sua vida. Você nunca vai ter dúvida qual é a minha vontade para a sua vida. Porque Ele vai te convencer da verdade, Ele vai te fazer lembrar de tudo aquilo que eu ensinei, para que vocês não errem o caminho. Não errem o caminho. Não desistam quando as coisas estiverem apertadas. Ele vai ajudar. Ele vai dar dons para vocês. Ele vai dar dons para a igreja, para que a igreja possa cuidar também, estimular vocês, ajudar vocês nessa caminhada. Além de Cristo ser a nossa vida nessa caminhada, Deus também deixou a igreja, nos colocou no seu corpo. E é por isso que o escritor dos Hebreus diz: olha, não abandoneis a vossa congregação como é costume de alguns, mas estáis estimulando uns aos outros, quando vedes que está se aproximando a vinda do Senhor. Então, porque nós temos o Espírito Santo, irmãos, nas nossas vidas, é que nós podemos estar vivendo em santidade. Não é porque nós alcançamos pelo nosso esforço, mas é porque nós temos o Espírito Santo e Ele vem com a palavra do Senhor e esquadrinha o nosso coração, para ver se há em nós pecado, coisas que desagradam a Deus. E Ele nos convence desse pecado. Para quê? Para que haja arrependimento, para que haja uma conversão ao Senhor, para que nós possamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então é um caminho apertado. E
O apóstolo Paulo, então, faz essa exortação para nós sermos julgados pelo Senhor, sermos corrigidos pelo Senhor, para que nós não sejamos condenados para o mundo. Eu disse que o tema da nossa mensagem hoje seria as cartas de Jesus. As cartas de Jesus. Como é bom receber carta, né? De pessoas que a gente ama. Hoje quase ninguém manda carta, né? É e-mail. É WhatsApp. Como é bom você receber uma carta de alguém que você sabe que te ama, que está ali trazendo uma palavra de esperança, de fé, né, tranquilizando o seu coração. Mas ninguém gosta de receber uma carta que às vezes está falando uma verdade da sua vida e da minha vida. Ninguém gosta de receber uma carta do SPC. Uma carta do cartório de protestos. Por quê? Porque ela expõe que tem alguma coisa errada na minha vida. E aquela carta é uma carta má? Não é uma carta má. Apesar dela expor o meu pecado, a minha falha, a minha falha com a sociedade, não está honrando meus compromissos, mas você pode sempre ver que na carta do Serasa, já recebi. Que a gente é avalista, não Deus está devendo. A gente é avalista de algumas pessoas e às vezes a gente recebe carta do Serasa. E na carta do Serasa, quando ele te cobra, mas ele também te dá uma possibilidade de um acordo. Olha, você tem até tal dia para pagar. Não é que eles já mandaram seu nome para o SPC, para o Serasa. Mas ele está dizendo, estou te mandando uma carta. É uma carta de amigo. Talvez você não está gostando, mas eu sou seu amigo ainda. Se você me ouvir, se você tomar uma decisão, se você mudar seu procedimento, tudo vai ficar bem entre nós. Eu não vou ser seu inimigo, eu não vou protestar você. Você não vai precisar contratar os serviços do Felipe e tantos outros advogados aí, Rodrigo, que tem na igreja. Não vai precisar. Então, com a carta do Serasa sempre vem uma proposta para você colocar em ordem a sua vida, para que você não seja condenado. Por isso que Paulo falou, olha, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos condenados. Mas Deus nos corrige para que nós não venhamos ser condenados com o mundo. Então, pensando nessa carta, eu fui lá para o livro de Apocalipse, é um livro que nós temos aprendido bastante, estudado bastante. Felipe tem estudado aqui com os jovens no sábado à noite, terminou agora a parte das cartas, foram vários meses, nós já estudamos isso aqui também na igreja, eu já fiz esse estudo, a pastora Ani já fez, e acho que outros irmãos também já trataram, mas pensando nisso, nessas cartas de exortação, eu quero repartir com os irmãos, então, essas cartas que Cristo escreve para as igrejas. O livro de Apocalipse, fique tranquilo, nós não vamos terminar as 7 cartas hoje, tá? O livro de Apocalipse, eu quero ler aqui. Deus, então, arrebata João ali e dá para ele essa revelação, a revelação de Jesus Cristo. E começa assim o livro de Apocalipse, capítulo 1. Preste atenção. Apocalipse 1:1.
revelação de Jesus Cristo. Então, quem está escrevendo a carta? João está escrevendo, mas quem que está falando para ele escrever? Como diz, está soprando para ele? Jesus. Então, a revelação de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e notificou a seu servo. Então, que diz as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. As coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Então, no Apocalipse, ele tem essa conotação, fugiu agora o nome, escatológica, de revelar as coisas que vão acontecer, que Deus já determinou pela sua presciência, que vão acontecer no futuro, mas Deus também queria tratar algumas coisas que estavam acontecendo com as igrejas. Por isso, quando ele escreve, ele revela a João, ele diz, olha, isso que eu estou revelando, eu quero que você envie, e não só envie, mas que seja lido em todas as 7 igrejas. Em todas as 7 igrejas. Então, as revelações eram de coisas que iriam acontecer e de coisas que estavam acontecendo na igreja. Por isso, a exortação era para ler para as igrejas a qual essas cartas se destinavam. Deus, além da revelação escatológica, ele queria tratar algumas coisas que estavam acontecendo no meio da igreja. Aqui, na verdade, a minha interpretação das 7 cartas, aquilo que eu estou aplicando para o meu coração é que nas 7 cartas da igreja, Jesus estava enviando essa carta do SPC para eles. Jesus tinha feito uma leitura da vida das igrejas. Jesus tinha detectado na vida daquelas igrejas algumas coisas que estavam no meio deles, que não estavam de acordo com a vontade de Deus, e que, se eles continuassem naquela vida, eles talvez estariam perdendo a verdadeira vida. O versículo 19 é que diz isso. Escreve as coisas que tem visto, e as coisas que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Então Jesus está ali fazendo, ele fez já a leitura das igrejas, e ele viu que a igreja estava fora da vontade de Deus. E então ele envia as cartas, mostrando para eles o que ele queria encontrar naquelas igrejas. E o que ele queria encontrar e o que ele estava encontrando. Então, as cartas ali, para as 7 igrejas, são as cartas de Jesus. E se essas cartas são para as 7 igrejas, elas também são para nós hoje, elas são atuais, para a nossa realidade. Ela tem a conotação de, como alguns dizem, de demarcar os tempos e as épocas. Cada igreja representa um tempo da humanidade, e a igreja da Laodiceia representa os nossos últimos tempos. Tem isto, mas eu não quero abordar esses assuntos. O que eu quero abordar é o que Cristo estava vendo nas igrejas, e por que ele mandou escrever a carta para aquelas igrejas. Então nós vamos começar
lendo essa primeira carta, que é a igreja de Éfeso. Abra aí, Apocalipse agora, capítulo 2. Do versículo 1 até o 7. Irmãos, às vezes a gente pensa que a palavra de dura, ela é ruim. A gente pensa que amigo nosso é aquele que concorda com tudo que a gente faz. É aquele que não nos contraria. Mas o verdadeiro amigo nosso, ele precisa também ter coragem de falar também os nossos erros, as nossas falhas. É claro, com amor. E aqui, quando Jesus escreve essas cartas para tratar com aquelas igrejas, são cartas de amor. São cartas de reconciliação. É correção, mas é carta de amor. A Bíblia diz que Deus corrige quem Ele ama. Então Deus enviou Jesus. Jesus deu a sua vida para a igreja. Para quê? Para a igreja seja salva e cada dia Cristo seja formado nela, para que ela seja semelhante a Jesus e possa entrar no céu. Não adianta Cristo nos salvar, mas nós no caminho da salvação nos perdemos, por falta de exortação, de correção. Que pai que gostaria de ver um filho seu ir para a prisão? De um filho seu ir para o inferno? E é por isso que ele corrige, é por isso que ele exorta, às vezes é por isso que usa a vara, porque ele quer tirar ele do mal, ele quer que o mal se aparte da vida dele. Então, as cartas do Apocalipse são cartas de amor. Eu disse, né, que as cartas do Será são cartas ainda de amor. Ele ainda está propondo para nós uma oportunidade de mudança, de arrependimento, de voltar para o lugar certo, para que não aconteça o pior. E eu tenho entendido a direção que Deus tem nos dado, irmãos, e não é só aqui para a nossa igreja, não. Quando eu ouço lá o pastor Luiz, ouço o pastor Romeu, irmão Romeu, ouço outros irmãos pregando. Estava ouvindo a mensagem do pastor Ed René, agora, semana passada, era aniversário da igreja, não sei quantos anos lá. Ele falou, olha, irmãos, eu estou com medo porque eu vou estragar essa festa. Porque a palavra que Deus me deu não é palavra para festejar, não. Então, a situação é uma situação que está geral. Então, essa palavra não é a nossa igreja está decidida, não. A igreja do Senhor Jesus, o amor tem esfriado no coração dela. E por isso Deus é que envia essa carta de amor, para converter aqueles corações ali à verdadeira vida, ao verdadeiro amor, que é Cristo Jesus. Apocalipse 2, carta aos Efésios. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens
paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Quando a gente olha essa primeira parte da carta, Jesus, ele mostra, irmãos, que ele conhece cada um de nós, ele conhece cada igreja. E é por isso que ele ali, ele vai citando as qualidades daquela igreja. Porque ele diz, olha, eu ando no meio dos 7 castiçais de ouro. Quem são os 7 castiçais de ouro? As 7 igrejas. Ele diz, eu ando no meio dela, eu estou no meio dela, eu sei o que está acontecendo, eu estou vendo. E é por isso que eu estou escrevendo. Ele diz, olha, eu sei as tuas obras, eu tenho visto o teu trabalho, a tua paciência. Você não pode sofrer os maus, mas pelo contrário, tu coloca à prova aqueles que você percebe que são falsos apóstolos. E aí eles realmente mostram que são mentirosos mesmo, porque realmente não há verdade neles. E por causa disso você tem sofrido, você tem tido paciência, e você tem trabalhado pelo meu nome, e trabalhado incansavelmente. Quantas virtudes que aquela igreja tinha. Quantas virtudes que muitas vezes nós achamos que nós temos. E muitas vezes a gente acha que nossas virtudes são muitas porque nós olhamos para aquilo que nós estamos fazendo. Por aquilo que nós estamos fazendo. Como nós temos aquela parábola do fariseu e do publicano, ele batia no peito dizendo, graças te dou, porque eu faço isso, eu dou o dízimo, eu oro, eu jejuo. A igreja de Éfeso, ela tinha muitas virtudes, que muitas pessoas, talvez, ao olhar para elas, as elogiava. Talvez poderia até imitar o que ela estava fazendo. E Jesus também reconhece que eram verdadeiros aquelas intenções, aquilo que ele estava fazendo não era falso. Porque muitas vezes nós estamos fazendo muitas coisas boas para Deus, coisas que realmente são importantes para Deus, para a obra de Deus, amando o irmão, suportando, ajudando, pregando o Evangelho. Tudo isso é a vontade de Deus, tudo isso, realmente Deus valoriza isso. E é isso que Cristo estava dizendo, olha, tudo isso que vocês estão fazendo é digno de ser valorizado, de ser dito. Quero elogiar vocês por isso. Vocês têm sofrido por causa do meu nome. Então, até aqui estava tudo uma bênção, né? Nossa igreja é uma bênção. Mas Jesus, ele não vê só as nossas qualidades, irmãos. Ele é a verdade. Ele é luz. Quando ele vem com a sua verdade sobre a minha vida, quando ele vem com a sua palavra sobre a minha vida, lembra aqui que eu falei num dos estudos, que a gente não gosta de meditar na palavra, a gente prefere somente ler, porque o meditar na palavra, ele vai exigir de nós tempo, vai exigir de nós renúncia, consagração. E quando nós meditamos, na verdade, não só nós lemos a palavra, mas ela nos lê. Ela mostra verdadeiramente quem eu sou, quem você é. Então Jesus, ele nos ama. Ele amava aqui a igreja de Éfeso. E ele estava valorizando aquilo que eles estavam fazendo. Mas se você pegar o versículo 4, ele diz, porém, olha aqui, olha o que vocês estão fazendo,
Glória a Deus. É bom. É isso mesmo. Mas tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. O que Jesus estava querendo mostrar ali para aqueles irmãos? Irmãos, vocês realmente têm trabalhado bastante para mim. Têm feito muitas coisas que realmente estão sendo boas para o reino de Deus, estão sendo boas para os irmãos, mas eu tenho contra ti. Eu estou vendo em vocês que vocês estão fazendo pela motivação errada. Vocês não estão fazendo, pregando o Evangelho, amando os irmãos, perdoando aqueles que vos ofendem, repartindo os seus bens, suportando os outros. Vocês não estão fazendo isso porque vocês me amam. Não, vocês estão fazendo isso porque vocês estão querendo receber elogios, ou estão fazendo isso pela vontade da carne. Não porque vocês me amam. Hoje de manhã o Felipe falou disso de manhã. Por que eu venho à igreja? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu oro? Por que eu ajudo as pessoas? É porque a Bíblia diz? É porque se eu não fizer, alguém vai talvez me condenar, me exortar? Ou é porque eu amo o Senhor, acima de todas as coisas? E porque eu amo o Senhor, então eu tenho prazer na palavra. Porque eu amo o Senhor, então eu medito na palavra dia e noite. Porque eu amo o Senhor, eu não ando na roda dos escarnecedores, não sento na mesa com os pecadores para participar com eles daquelas coisas que desagradam a Deus. Porque eu amo o Senhor acima de todas as coisas, eu também amo o meu próximo, porque Deus ama ele e eu amo o Senhor, então eu também amo ele, porque eu amo o Senhor. Eu oro porque eu amo o Senhor e eu quero falar com Deus, eu quero estar na presença do meu Deus. Eu tenho prazer de estar ali, não é um fardo para mim, não é cansativo. Era isso que Jesus estava vendo naquela igreja. Vocês estão fazendo muitas coisas, mas a motivação está errada. Vocês deixaram o primeiro amor. A Elisângela até falou que no momento do louvor, não foi nós que amamos a Deus, mas é porque Ele nos amou, nós agora podemos amá-lo. Nós podemos amá-lo porque Ele nos amou, nós podemos buscá-lo porque Ele nos amou primeiro, Ele nos buscou. Então a igreja fazia muitas coisas, estava atarefada com muitas atividades, beneficiava ela, beneficiava os outros, mas a motivação estava errada. E se nós estivermos, meus, servindo a Deus com a motivação errada, se não for por amor a Deus, vai se tornar fardo, vai se tornar cansativo. Nós vamos ser críticos dos nossos irmãos, nós vamos conseguir perdoar, suportar, porque nós vamos estar agindo pela carne, e aí nós não vamos conseguir. Então Deus viu aquela igreja, olha, muitas coisas vocês estão fazendo, mas vocês perderam o primeiro amor. E aí ele faz uma exortação. Ele fala: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Lembra-te de onde caíste. Apóstolo Paulo, carta aos Coríntios, ele fala: examine a vós mesmos para ver se está na fé.
Ele fala, olha, lembra de onde você caiu. Onde você caiu? Você estava servindo tão bem, você amava o Senhor, quando você creu em Jesus, quando você recebeu no seu coração, você queria, todo momento, estar na presença dEle, todo momento, para todas as pessoas você queria falar dEle, você não tinha vergonha dEle, mas o que aconteceu? Onde foi que você caiu? Lembra de onde você caiu? O que foi que ocupou o lugar de Deus no seu coração? É isso nós temos que examinar a nós mesmos. Aonde que eu caí? Foi aonde? Foi aquele dia que eu não perdoei aquele meu irmão que me ofendeu? Foi aquele dia que eu comecei a mentir, talvez para minha esposa, para o meu marido, comecei a mentir para os meus pais, e ali então, aquele amor de Deus foi esfriando no meu coração, porque uma mentira tem que pôr outra mentira. O perdão, a falta de perdão, ele traz raiz de amargura, e se não há perdão, aquela raiz de amargura cresce, e nos afasta uns dos outros, e se nos afasta uns dos outros, é porque nós estamos afastados de Deus. Nós temos que entender, irmãos, quando tem alguma coisa que está me afastando de alguém, é porque eu também já estou afastado de Deus. Isso é consequência. Nosso afastamento um do outro é porque nós estamos já nos afastados de Deus, nós já caímos desse primeiro amor. Por isso que o apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios, lá 1 Coríntios, dizendo que não adianta oferecer o meu corpo, dar todos os meus bens para os pobres, se não tiver amor, nada disso aproveita. Então, ele exorta, olha, tem uma exortação, lembrai-vos de onde caiu. Onde você caiu? Arrepende-te. Caiu? Você caiu? Você reconhece que perdeu esse primeiro amor? Deus não é agora tudo na sua vida? Cantamos aqui, que Ele seja o centro. Você está percebendo que Jesus não é mais o centro? Tem outras coisas que estão no centro, governando a sua vida, governando suas emoções, seus sentimentos. Então arrependa-te. E pratica as boas obras, as primeiras obras. Como que a gente vai praticar? Voltando para Jesus. Porque é Ele agindo em nós, é que nós vamos frutificar. É pela vida dele que nós vamos produzir as boas obras. E quando nós não estamos produzindo, é um sinal, irmãos, que Cristo não está no centro da nossa vida. Mas ele diz, arrependa-te. E aí ele fala, quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Se não houver arrependimento. Ele fala, vou tirar o teu castiçal. Que nós possamos, irmãos, ouvir o Espírito Santo. Ele termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus nos deu o Espírito. E a palavra do Senhor para nós, para hoje é esta. Nós vamos participar da mesa do Senhor já já. A questão é, como que eu vou participar? O que Cristo é na minha vida?
que Cristo tem sido para mim. Quem está governando a minha vida? Eu vou participar dignamente? Ao que vencer, dali comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer, ao que perseverar, ao que crer no Senhor Jesus, ao que crer nesta palavra, ao que receber essa palavra de exortação. Então vai comer da árvore da vida, não vai perecer. Vai comer da árvore da vida, que é o próprio Cristo, e vai desfrutar dessa vida de Cristo, que é uma vida, irmãos, de paz, de alegria, de contentamento, de vitória. Amém? Vamos orar. Por hoje nós vamos parar aqui com a igreja de Efésios. Paizinho, mais uma vez, ó Pai, eu quero te agradecer, te louvar, por essa oportunidade de poder estar aqui mais uma vez com meus irmãos na Tua presença. Obrigado por termos, ó Deus, a Tua palavra e termos o Teu Espírito Santo para estar, Senhor, tratando conosco, ó Pai. Para estar nos exortando, nos corrigindo, nos redarguindo, porque o Senhor mesmo diz, em 2 Timóteo, que a Escritura é inspirada por Deus para corrigir, redarguir e instruir o homem de Deus, para que ele seja perfeito e perfeitamente habilitado pelo Senhor para realizar toda boa obra. Então, meu Deus, prevaleça, Senhor, com a Tua palavra nos nossos corações. Senhor, queremos realmente, ó Deus, voltar para esse primeiro amor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor seja a razão do meu viver. Eu quero, Senhor, que o Senhor seja a minha vida. Eu quero, Senhor, que o Senhor seja a minha alegria, a minha paz, o meu contentamento. Eu quero, Senhor, que o Senhor seja, Senhor, a minha esperança, a minha vitória, a minha satisfação. Que o Senhor seja, Senhor, o céu para mim, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Aviva a Tua igreja, Senhor. Continua falando conosco. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.